Senhor presidente, vereador Wallace, fica muito bem nessa cadeira, né? Vereadoras, vereadores, os presentes, e todos os que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Câmara. Eu queria reafirmar aí a questão das eleições internas do PT, o processo de eleição direta, o PED. Eu quero parabenizar todos as eleitos, né? E a partir de uma demonstração de força. Problemas específicos acontecem, eu não tenho por hábito de trazer questões partidárias aqui para a tribuna, que eu considero que tem que ser no âmbito intracorporis as suas discussões. Infelizmente eu não pude votar porque, por questões até agora desconhecidas deste vereador, o meu nome, e até porque eu não sou conhecido no partido, eu não pude votar porque o meu nome não constava na lista dos votantes, como vários companheiros, mas de qualquer maneira eu reafirmo que é importante a vida partidária. Criticam-se muitos partidos, o vereador Madison, mas a vida partidária ela é fundamental para a democracia. A gente volta e meia vê que colocam aí, tentam, porque o político, não sei o quê. Agora, eu sempre, para mim, tenho claro, ou você faz a luta política institucional, ou tu vai para um outro tipo de possibilidades, né? Que, de fato, não é a disputa democrática. E aí a gente vê, pelo mundo afora, situações extremamente complicadas que não se faz no âmbito do campo da disputa ideológica. Então, registre-se a importância e o fortalecimento do nosso partido, em que pese que situações localizadas, mesmo que afetem militantes de há mais tempo e de menos tempo, até porque não consideramos que existem militantes de primeira categoria, segunda, terceira, apesar que, eventualmente, isso algumas pessoas fazem essa distinção, mas o importante é que o partido está muito forte. Bom, uma segunda questão, eu vi em alguns relatórios aí, redes sociais, que fizeram umas ações, e eu acho que tem que ter essas ações no nosso município, para buscar algum tipo de abordagem àquelas situações das cracolândias. Se é aqui embaixo do viaduto da José de Bernardi, ali a gente pode dizer que tem cracolândia, e junto com agentes aí da Secretaria de Saúde, da Segurança, da Ação Social, e nós sabemos que isso é uma coisa extremamente complexa. Nós estamos perdendo a guerra para as substâncias psicoativas que causam dependência. E dentro delas, a gente vê que hoje há uma política, por exemplo, das lícitas, que é criar dificuldades para o seu uso. Está aí, se bem que eu tenho uma certa restrição nas classificações internacionais de doenças, mas, por exemplo, o tabagismo, que inclusive em grau extremo, ele causa danos gravíssimos para o corpo humano, mas também, inclusive, a nível do psiquismo. A questão dos etílicos, a questão dos ácidos lisérgicos, aí que o pessoal até conhece um como doce, as anfetaminas, bala, êxtase. Mas a questão que eu acho que hoje são dois focos muito importantes é a questão da cannabis, que o pessoal tenta fazer uma certa glamourização, e não tem nada de glamour. Quem vê o resultado prático do uso constante dela, a gente vê
que elas detonam com o cérebro das pessoas, principalmente se o uso iniciasse na adolescência, é quase um caminho sem volta para uma vivência psicótica crônica, e o mundo da questão da cocaína. E os seus subprodutos, entre eles o crack, tem a merda e outros, mas que não é uma abordagem simples. Não é, o vereador Telmo, só uma questão de repressão policial. Vereador TT, também não é só uma questão de tratar. Não é só uma questão também de prevenir, de educar. E, inclusive, de ir atrás, não daquele pequeno traficante, mas de verificar as contas bancárias, e aí sim, de grande monta, de quem de fato vive dessas situações da miséria humana, que induzem as pessoas a uma vivência de miséria mesmo, pessoal, econômica, de devastação. Só para ficar na minha área, eu tenho lido muito a respeito, o vereador Túlio, um dependente de crack, e eu tenho um monte de paciente, que eu, na enfermaria lá do pequeno trabalho mais na área de psiquiatria. Mas praticamente hoje eu tenho muitos pacientes que são portadores de psicoses graves, transtornos psiquiátricos maiores, mas que têm uma comorbidade, entre eles o crack, que é o mais fácil de pegar. Maconha é praticamente 100%. Né? E não tem internação breve para esse tipo de paciente. Não adianta. Já falam hoje em regeneração a nível neuronal, as questões aí das sinapses, das reconexões. Agora, não tem internação breve e a gente vê que não tem onde tratar esse pessoal. Não existe. Eu já lhe concedo uma parte, o vereador Túlio. E esse tratamento é muito complicado. Então, esse pessoal que já está quase que perdido, não adianta, menos de um ano de abordagem não tem sucesso. As prevenções, como se fazem? Como é que são as políticas? Então, esse tipo de atitude é importante. Agora, o resultado... Eu ouço o vereador Túlio. Não, doutor Geraldo, só para lembrar, tem o trabalho do CRETA, né? E esses dias eu fui até procurado, porque foi fechado um local, que dizem que foi por maus tratos, a pessoa está cumprindo prisão domiciliar, que era, eu não sei se tu conhece o trabalho do CRETA, sabes disso? Conheces, doutor Geraldo? Eu não sei o que houve lá, eu sei que teve, acho que ficava em Palhoça, né, na região do Paulo Lopes, e fecharam lá indícios de maltrato, alguma coisa assim, mas falta incentivo, hoje não vem incentivo para tratamento de dependentes, isso, né, esses moradores de rua, isso aí tem que ser feito alguma coisa. Agora, eu queria aqui já pedir um apoio para todos os vereadores dessa casa, para ir a fundo nesse fechamento do CRETA, que era um lugar que atendia mais de 200 dependentes químicos, assim, era um trabalho bacana. Hoje está, né, tá pequeno aqui em São José. É isso que eu queria colocar. Obrigado pela parte, pela colaboração, vereador Túlio. Esse assunto é um assunto que está se falando muito, conferências, eu não vou emitir uma opinião específica sobre a questão dessa instituição. Agora, uma coisa pode ter certeza, o dependente grave, ele tem que ser tratado num hospital psiquiátrico especializado, em unidade especial. Não é uma parte, isso aí não tem jeito. Hospital psiquiátrico especializado. E nós não o temos praticamente. A partir de então, quando ele tem capacidade de elaborar alguma coisa a nível de informações, de formação, você tem essas comunidades terapêuticas. O problema é que falta infraestrutura, profissionais. Agora, eu acho que tem que ter uma política mais ampla, global, que pegue desde quem hoje já é dependente, para pelo menos dar uma sobrevida digna, de fato, colocar políticas de formação e informação que as pessoas não adquiram esses hábitos de impulsos que acabam levando às dependências, e toda uma situação de explicar o que de fato acontecem no psiquismo humano com o abuso de todas as substâncias psicoativas, tanto as lícitas como as ilícitas. O crack é a parte
vistosa do iceberg. Mas o que existe hoje de dependência química permeando e semeando a infelicidade de pessoas, de famílias ou de comunidades é uma coisa. É um assunto que nós temos que continuar discutindo sempre. Como não há mais vereadores inscritos, é isso, vereador TT? Confirma? Em nome de Deus, declaro